nós estamos numa sequência de palavras, hoje é a última dessa sequência. Nós estamos falando aqui sobre a Trindade. Então, no primeiro domingo nós falamos sobre o Espírito Santo, e uma das coisas mais poderosas que o Senhor nos revelou aqui é que, lembrando que Jesus mesmo disse que ele ia voltar para o Pai, mas ele ia deixar um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. E muita gente tinha uma visão equivocada, de que o Espírito Santo seria uma outra coisa diferente de Deus, ou uma outra coisa diferente de Jesus. Mas, na verdade, quando alguém diz assim, Jesus habita em mim, a pessoa está dizendo que o Espírito Santo habita nela. Então, o Espírito Santo, na verdade, para nós, seres humanos físicos, o Jesus muito mais eficaz no sentido de presença, de influência. Porque Jesus, quando esteve em carne aqui, ele tinha suas limitações, no sentido que ele não podia estar, porque como era físico, não podia estar em mais lugares ao mesmo tempo. Tanto é que ele era cercado de uma grande multidão. Então, algumas pessoas, para poder ter acesso a ele, tinha que vencer uma multidão. Teve uma turma que teve que fazer um buraco no telhado para poder chegar nele. Então, era muito complicado chegar em Jesus. E hoje, através do Espírito Santo, nós temos livre acesso à pessoa de Jesus. Então, o Espírito Santo é Jesus aqui. Aliás, Jesus está aqui nesse momento. E eu falei, Senhor, eu vou falar do Senhor, Jesus, e já pensou se Jesus aparecer aqui? É possível ele aparecer, ele pode sair do trono e pode vir aqui se apresentar fisicamente, porque ele tem essa autoridade, ele pode fazer isso, como ele já fez em alguns momentos. Mas, independente de qualquer coisa, Jesus ele está presente dentro de nós e ele faz com que nós nos expressemos. Agora, o que nós vamos... E hoje, depois nós falamos do Pai, falamos desse espírito de adoção, falamos onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. Ou seja, quem está reunido em nome de Deus, em nome de Jesus, Ele se faz presente. Ou seja, a presença ou a natureza de Deus, ela só se manifesta nessa terra na comunhão dos santos. Presta atenção. Uma pessoa sozinha, ela acessa o poder de Deus. Mas Deus só se manifesta, ele só aparece fisicamente ele aparece quando tiver 2 ou 3 reunidos. Por quê? Porque esse 2 ou 3 reunidos em nome dele, que está cheio dele, expressa o amor dele, o carinho dele, o espírito de adoção e todas as características que o ser humano pode receber de Deus. Então, quando você pega, a gente brinca assim, pega na mão do seu irmão, ora, né? A gente brinca, né? A gente fala, né? Quando você pega na mão do seu irmão, naquele momento, Deus ele está se manifestando. Porque nós somos criados à imagem, semelhança de Deus. A imagem é aquilo que se apresenta e a semelhança é a ideia que cria essa apresentação. E como que nós expressamos a imagem? Através daquilo que nós conhecemos. Então, Deus ele vai nos enchendo de conhecimento e nós vamos começando agora a agir como Deus e agindo como Deus, com o amor de Deus, com o carinho de Deus, com a misericórdia de Deus, nós podemos agora expressar a Deus, para que o mundo veja, para que o mundo veja, para que o mundo veja. Vai ter o mundo do seu lado, o mundo só verá Deus nesse planeta se você se manifestar com a semelhança dele. Bem? E hoje nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo. Fala para o teu irmão assim, fala para assim, ai, ai.
irmãos, nós vamos sair desse lugar, tudo assim, sabe? Tudo apaixonado. Amém? Eu vou me ater à palavra de Deus aqui, cara. E na verdade, a cada tópico que eu vou falar, que vai ser uma pregação expositiva, textual, na verdade textual, a cada versículo tem 10 versículos, tem 10 textos na Bíblia que corroboram aquilo que eu vou falar. Mas eu não vou ler tudo, senão é impossível, em uma pregação de alguns minutos, falar tudo. Mas eu creio que, se você diz que é cristão, hoje você vai entender que, apesar de ser cristão, ainda falta muito para você conhecer aquele que você diz que você conhece. Porque a cada vez que eu estudo sobre Cristo, sobre Jesus, eu descubro que eu sei quase nada sobre Ele. E será assim a eternidade inteira. Por quê? Porque Ele é Deus. E como Deus, infinito. O apóstolo Paulo, quando começou a analisar a vida de Jesus pela inspiração do Espírito Santo, ele diz, chega uma hora que ele fala assim: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus propósitos, os teus desígnios. E aí ele chega na conclusão de que por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Eu vou usar um texto aqui, irmão, que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler até o versículo 12. E depois eu vou discorrer versículo por versículo. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma igreja na Ásia Menor, uma igreja que existiu no ano 62 da nossa era. Essa igreja, ela foi fundada por um camarada que o apóstolo Paulo evangelizou. E ele foi ganho em Éfeso, quando o apóstolo Paulo estava evangelizando em Éfeso. E a Bíblia diz que ele chamou 12 pessoas, né? Formou uma equipe de 12. Vocês vão ver lá em Efésios capítulo 4, se eu não me engano, não, 4:9, alguma coisa assim. E ele foi ganho, só que ele era morador de Colossos, e ele foi para Colossos e começou a fazer ele fundou a igreja lá. Quando a gente fala assim, fundou a igreja, a gente imagina uma igreja como essa, né? Com parede e tudo, mas todo fundador de igreja dessa época, ele na verdade, ele começou um trabalho igual vocês realizam, de muitas células. Então, ele ganhava pessoas, as famílias se convertiam, começavam a estudar a palavra, e vez ou outra, reuniam-se em lugares grandes para poder cear, para poder estar, mas a igreja era nas casas, era nos lugares e nas sinagogas também, para poder estudar. Nas sinagogas eram locais onde as pessoas, os judeus aprendiam a Bíblia, e muitos rabinos se convertiam e acabavam cedendo o espaço nas sinagogas. O que está acontecendo, queridos? É que como chama o mano aqui, o Epáfras, eu não falei o nome dele, né? Epáfras, ele que é esse camarada que foi ganho, ele visita o apóstolo Paulo na cadeia, em Roma. Aliás, eu visitei, eu e a pastora visitamos essa cadeia, um lugar horrível, frio, úmido, mal cheiroso, onde a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam, mesmo presos cantavam, né? Então você vê como que o evangelho, ele muda a consciência de realidade.
né? Ele coloca a realidade na realidade. A realidade eterna como realidade superior à realidade física. E Epáfras visita o apóstolo Paulo em Roma, e ele vai lá trazendo um relatório não muito bom para o apóstolo Paulo. Ele fala para o apóstolo Paulo que lá a igreja dele, que ele pastoreava, estava com algum problema. Porque ela estava, se você ler o livro de Colossenses, se você ler essa carta de Colossenses até o final, o capítulo 2, 3, você vai ver Paulo citando vários problemas que estavam acontecendo. Então eles estavam sendo atacados por, no mínimo, 4 ou 5 problemas. Eles estavam sendo atacados pelo agnosticismo, eles estavam sendo atacados pelo misticismo, eles estavam sendo atacados pelo ascetismo. Depois eu vou explicando aí devagarinho, se der tempo, o que era isso, o que eram as estratégias. Pelo legalismo. Então eram filosofias da época que começaram a ser infiltradas na igreja. Por causa da cultura dos colossenses, por causa da cultura da época, né? Não tinha Rede Globo naquela época, mas tinha as conversas, tinha a cultura, tinha a família, e sempre tem uma influência que te leva a se desviar. E o que estava acontecendo é que os colossenses, apesar de serem pessoas espetaculares, você vai ver o apóstolo Paulo elogiando eles estavam se desviando. E aí, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta aos colossenses com o pensamento seguinte: ele tinha que combater essas estratégias que estavam tentando destruir a igreja. Fala para o teu irmão assim: estratégias de destruição da igreja. Agnosticismo, misticismo, legalismo, ascetismo e outros ismos. Então o apóstolo Paulo, ele usa uma estratégia para começar a destruir. Ele começa a carta não falando dessas coisas. Como assim? Ele começa a carta, na verdade, declarando aquilo que é verdadeiro. Fala para o teu irmão assim: você não precisa se preocupar muito com a mentira. Você tem que conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade te libertará. Amém? Amém? Então ele toma uma decisão: eu vou combater alguns problemas aqui, eu vou combater umas mentiras, eu vou destruir algumas mentiras que estão sendo atacando meus irmãozinhos queridos, mas, peraí, eu vou apresentar o quê? Cristo. Eu vou apresentar Cristo. E quando eu apresentar Cristo original, aí depois para explicar as outras coisas vai ser fácil. Porque todo mundo vai olhar e vai falar assim: isso aí é falso. Isso aí é falso. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Amém? Vamos lá. Ele começa dizendo, isso é Colossenses 1:1. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte do Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, em alguma tradução está caridade, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecesse a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de quem? Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós,
e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, e dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, agora ele fez essa saudação, dizendo que está muito contente, viu, líder? Aí, ó, pessoal da minha equipe. Então, antes de você explicar alguma coisa mais, né, você fala as coisas boas, tudo certo, certinho, tá bom? Aí você fala bonitinho e tal, que tudo que é, né, tudo que está acontecendo de bom, e agora ele começa a confrontar de uma forma muito sutil todas essas doutrinas, mas ele confronta de uma forma muito linda. Ele faz o quê? Ele apresenta Jesus. Fala assim, olha, aqui agora eu vou falar, irmãos, esse texto é o texto mais lindo da Bíblia inteira. Esse é o livro que fala de Jesus, o mais lindo, o mais completo de todos. Por isso que eu o elegi para falar agora dessa pessoa da Trindade chamada Jesus. Então, se você é um cristão, você precisa conhecer profundamente o conteúdo de tudo aquilo que eu vou falar agora. Amém? Quem está interessado aqui? Quem quer conhecer Jesus mais um pouquinho? Fala para o teu irmão assim, se você conhecer Jesus hoje, mais um pouquinho, você vai ser adorador melhor ainda. Você vai amar Ele mais ainda. Você vai se dedicar a Ele muito mais. E você vai se apaixonar por Ele. Ele começa no versículo 13. No 12 ele diz, dando graças a Deus Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, que ele tinha plena consciência que existe um mundo invisível, que existe um mundo que ele chama aqui de império ou de poderes das trevas. E uma coisa que eu quero avisar os irmãos, Jesus, a grande obra, o grande trabalho que Jesus teve, foi o primeiro grande trabalho, o primeiro grande interesse de Jesus foi nos tirar do império das trevas. Então, se foi tirar, existe, fala para o teu irmão assim, existe império das trevas. Ele está presente nesse planeta. E todo império das trevas, todo império tem um imperador. E todo imperador tem súditos. Segundo a Bíblia, esse império é um império formado de 1/3 de toda a hoste celestial angelical, que se rebelou contra Deus, debaixo da liderança de Lúcifer. Então, o mundo espiritual existe, e é interessante que os gatos, os cachorros, os passarinhos, muitas vezes têm muito mais discernimento do que nós seres humanos. Quantos aqui já viram o gato, passarinho, cachorro ficar arrepiado, olhando para um canto e ficar todo apavorado, e você olha e você não vê nada? Então, muitas vezes os bebês, eles têm mais consciência espiritual do que nós, porque nós vamos crescendo e nós vamos perdendo a sensibilidade, porque nós vamos sendo ensinados pelos nossos pais que aquilo que nós não vemos não existe. Eu quero que você saiba que existem coisas que você não vê e que elas existem. Não somente
espirituais, mas físicas também. Você está vendo o ar que você respira? Você está vendo aí o ar? Então, mas ele existe, mesmo você não... Então, para de respirar. Então, fala para o teu irmão assim, você respira, porque você crê que você vai engolir ar. Então, por causa do ar que você sabe que existe, você respira. Na verdade, você nem se preocupa com isso, porque o seu próprio corpo já está acostumado. Então, da mesma forma, o mundo espiritual ele é real. Existe um império, e esse império das trevas não tem meio termo. Fala para o teu irmão assim, não existe meio termo. Ou você está do lado das trevas, ou você está do lado da luz. Olha para o teu irmão com cara de preocupação e fala assim, em qual lado você está? Então, na primeira parte aqui desse capítulo, disso que nós vamos falar, Jesus agora começa a apresentar o quê? A obra de Jesus. Amém? Vamos conhecer a obra de Jesus? Ele está dizendo que Ele nos tirou do império das trevas, em outros textos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse texto aqui ele diz que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, presta atenção, fala para o teu irmão assim, você estava sequestrado. O que é um sequestro? Sequestro é o seguinte, quando um bandido, ele pega uma pessoa e o prende num lugar, priva essa pessoa de liberdade, ele alimenta essa pessoa, porque ele tem um interesse nessa pessoa, ele quer ganhar alguma coisa com essa pessoa, ele quer o cartão, ele quer as senhas do cartão, ele quer que os parentes mandem dinheiro, ele faz todo um esquema porque ele sequestrou. A verdade, queridos, lá no Éden, quando Adão e Eva entram nessa armadilha de autonomia, eles foram sequestrados. E o sequestrado, ele não tem liberdade. O sequestrado, ele é obrigado a fumar aquele cigarro. O sequestrado é obrigado a cheirar aquela carreira de cocaína. O sequestrado, ele é obrigado a comer aquela porcaria de comida que lhe oferecem. O sequestrado é obrigado a deitar naquele colchão cheio de bicho. O sequestrado, ele vive da forma que o sequestrador determina. Por isso que a Bíblia diz que aquele que o escraviza é o teu senhor. Para o teu irmão assim, ninguém pode servir a dois senhores. Quem está entendendo? E aí o que ele está dizendo? Que Jesus, fala assim, Jesus, faz um sorriso. Jesus pegou você, sequestrado, no cativeiro, e tirou você, colocou você no colo, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa linguagem não é muito comum, né? Reino do Filho do seu amor. Eu vou traduzir isso aqui para o nosso tempo. Ele nos transportou para o reino do Filho amado dele. Ele tem um filho amado. Deus, fala para Deus, Pai, tem um filho que sempre existiu. E Deus transportou os cativos, os que estavam presos, para o filho amado dele. Ele tirou você do império do cativeiro, do império da comida ruim, do império da miséria, do império da perdição, e te levou para o reino do filho daquele que ele ama. E se só isso já é motivo para você festejar, porque você é livre, você é livre.
Segura. Olha só, presta atenção, igreja. Olha, fala assim, Deus Pai convocou o seu Filho para vir à Terra, representar a vontade dEle, e Ele, Jesus, foi vitorioso. Calma, foi vitorioso. E como presente, fala assim, como presente da vitória dele, ele recebeu um presente do Pai. Pega o seu dedo assim, aponta para o teu irmão. Você é esse presente. Você é o presente que Deus deu. Você é o presente que Deus deu. Você é o presente que Deus deu. Você é o próprio presente. Isso é lindo! Isso é lindo! Diz assim, eu sou o presente do Pai ao meu Senhor Jesus. Oh, glória! Olha para o teu irmão do lado assim, imagina ele dentro de uma caixa com um lação assim, ó. Fala assim, você é o presente do Pai. E quando você vai conhecendo o seu irmão, quando você vai conhecendo esse irmão, você precisa adotar esse presente para você. E você precisa falar assim, esse é o presente do Pai, esse é o presente do Pai. Eu estou com o Pai e Ele é o presente para mim também. Fala assim para o teu irmão, você é um presente para o Pai. E tudo que o Pai tem é meu. Então você também é meu irmão. Fala para o teu irmão assim, o pastor pregou só um versículo até agora. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Fala para o teu irmão assim, o Pai comprou você. Fala para o teu irmão assim, toda compra envolve o quê? Um pagamento. Não existe compra sem pagamento. Toda compra tem um pagamento. Em grego é a palavra lutron. Lutron quer dizer preço para resgate. Ou seja, como que chama que o sequestrador pede? Um resgate. Fomos sequestrados pelo inimigo, e aí vem Deus, Ele vem e paga um resgate, para que você fosse tirado da mão do sequestrador. Só fica na mão do sequestrador quem quer. Tem gente que se apaixona pelo sequestrador. Fala para o teu irmão assim, o problema não é você cair. O problema é você se apaixonar pelo chão. Fala para o teu irmão assim, hoje é dia de você se libertar do chão e se voltar para o seu resgatador. E qual foi o preço? Qual foi o preço que Deus pagou? Deus pagou. Qual o preço que o Pai pagou para te comprar? Para você ser o presente? Deus foi na loja e comprou você. E o que Ele deu para levar você para Jesus? O sangue do próprio Filho.
E aí, onde tem um problema? Porque um dos que estavam atacando a igreja eram os agnósticos. E os agnósticos, eles tinham uma ideia seguinte, que o mundo físico é um mundo inferior, que era um mundo que não tinha propósito. Os agnósticos, eles eram aqueles que gostavam de mistérios. Eles gostavam de coisas que não mirabolantes. Coisas que só os gnós, só as pessoas muito sábias, que gnós tem a ver com sabedoria de coisas inexplicáveis. E aí, de repente, o apóstolo Paulo fala assim, que um elemento físico, vermelho, um líquido, fala todo mundo assim, um líquido vermelho, chamado sangue, foi usado para libertar milhões e bilhões de pessoas. Porque os gnósticos, eles acreditavam que as coisas eram complicadas. Irmãos, fala para o teu irmão assim, toda vez que você achar que o evangelho é complicado, você não está falando do evangelho. O evangelho é muito simples! É simples! Como diz meu irmão lá, Antônio Cirilo. Amém? Simples. Toda complicação é que negócio de igreja, de estrutura, de não sei o quê. Tudo isso daí é tudo complicação do ser humano. O evangelho é simples. Papai mandou seu filho, me comprou com o seu sangue. E aí ele já começa a derrubar a estratégia dos gnósticos, a ideologia deles. Ele começa agora a quebrar a ideologia dos ascetas. O que os ascetistas, eles acreditavam que você pode melhorar, você pode se salvar, se você se privar de algumas comidas. Se você não fizer sexo, vamos lembrar que sexo é entre marido e mulher, amém? Mas eles proibiram até, aliás, tem algumas religiões aí que proíbem o sexo. Proíbe da pessoa até se casar. A pessoa que ela quer se dedicar a Deus, aí quer se dedicar a Deus? Então tá bom, então você não casa. Como assim? Isso é ascetismo. Ou monasticismo, ascetismo. Que é o quê? Uma linha seguinte, que tenta tirar os prazeres, as coisas que Deus inventou para o ser humano viver aqui, nesse período aqui, antes do porvir. Então, eles diziam que através dessas coisas, você poderia sim ter uma melhoria da tua alma, você reencadernando várias vezes, você vai melhorando, tirando algumas coisas da sua vida, sendo vegetariano, sendo isso, sendo aquilo, comendo isso, comendo aquilo. Isso é ascetismo. Então ele fala, não, nada disso. É o seguinte, você não precisa de nada disso. Você precisa do quê? De aceitar o preço que foi pago. O preço que foi pago, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É só isso. Fala para o teu irmão assim, você não precisa de aceitação de ninguém. Você precisa só do sangue de Jesus. Outra coisa que os colossenses estavam sendo atacados é o seguinte, eles começaram a acreditar, se você ler nos outros capítulos, você vai ver lá, eles estavam acreditando nos anjos, eles eram místicos. Mas não é acreditar, nós acreditamos em anjos, mas eles estavam acreditando que os anjos, eles eram coparticipantes da redenção. Então tinha Jesus, tinha a mãe de Jesus, depois que ela começou a entrar nessa história de coparticipação. Mas na época eram os anjos. Por isso que você vai ver lá em Colossenses ele dizendo assim, vocês que estão fazendo culto a anjos, de práticas desses povos. Sabe o que eles acreditavam? O seguinte, que os anjos, eles eram meio bravos, meio mal. Apesar que eles estavam meio certos, que os anjos que estavam debaixo da influência eram mal mesmo. E esses anjos, eles precisavam ser cultuados e presenteados.
Né, Zifio? Né, Zifio? Vai lá na encruzilhada, joga lá, não sei o que lá, e o frango, farofa, é isso aí. Então você precisava fazer oferendas para esses anjos, você precisava orar pelos anjos, você precisava fazer estátua para esses anjos, se prostrar diante desses anjos, em nome de Jesus. Tudo junto? Aí vem o apóstolo Paulo e ele mostra que Jesus nos comprou, nos resgatou com o seu sangue. Aqui ele não fala de anjo, aqui ele não fala que precisa de mais nada, que não precisa deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, porque a redenção ela só tem uma causa, é o sangue de Jesus. Amém? Quem está entendendo o que está sendo falado? E os legalistas, tinha a turma dos judaizantes, que eram os legalistas, que acreditavam que você tinha que seguir as leis judaicas. Tinha que ter uma menorá na igreja, tinha que usar o quipá, e tinha que o pão não sei das quantas, e o vinho não sei das quantas, e tinha que fazer não sei o quê, fazer não sei o que lá, e usar o pano não sei o cá, e tudo isso daí era o judaísmo. E o mais terrível de tudo, tinha que circuncidar. Aí ferrou. Então, um monte de cara grande lá tem que ficar cortando a parte da pele do prepúcio. Quem não sabe o que é prepúcio, depois você vê procurando no dicionário. Vou ficar falando aqui num lugar tão santo, né? Aqui eu falo, não tô nem... lugar santo. Fala para o irmão assim, lugar santo. Aponta no coração do teu irmão. Lugar santo é aí dentro. Você é o trono do Espírito Santo. O Pai tem um trono, o Filho tem um trono à destra do Pai, e o trono do Espírito Santo é o teu coração. Aonde você estiver, o Espírito Santo, que é Deus, está. Amém? Então, qual é o propósito? Qual a obra de Deus? Qual a obra de Jesus, nosso Jesus querido? Vamos lá, irmãos, fala para o teu irmão do lado. A obra de Jesus. Complete a frase aí. Qual é a obra de Jesus? Fala aí para o teu irmão. Qual é a obra de Jesus? Hein? Fala assim, você estava preso, estava encarcerado, foi sequestrado, sequestro relâmpago. Não, esse não é relâmpago, esse é daqueles demorados. Tem gente que está sequestrado mais de 40 anos, né? E tem crente que já tinha sido solto do sequestro e depois foi sequestrado de novo. Só que o Senhor é tão misericordioso. Eu mesmo já fiz essa besteira de estar livre e depois cair dentro do sequestro de novo. Aí o Senhor me resgatou, porque Ele resgata quantas vezes. Mas é o seguinte, não fica brincando não, porque numa dessas você pode morrer. É, maluco. Amém? Fala para o teu irmão assim, nem obras de caridade, de pureza física, nem busca de mistérios, de culto a entidades, nem cumprimento da lei, nada disso te aproxima de Deus, somente o sangue. Como diz meu pastor querido, la sangre de Jesus. Agora eu falei da obra, agora vamos falar quem é Ele, amém? Vamos continuar? Versículo 15. Quem é Ele? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos lá. A palavra que ele está usando, a palavra grega que ele está usando para imagem, é eikon, que é a palavra diferente quando em Gênesis capítulo 1 diz, e fez o homem a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis, ele
usa a palavra selen e mut. Imagem, semelhança. Selen e mut. São palavras diferentes que são traduzidas por imagem em português. Com Adão e Eva, a palavra imagem significa semelhante, parecido, similar. Amém? Similar. É uma cópia, mas é uma cópia não muito, guardando suas devidas proporções, porque é Deus e porque é criado. Criador, criatura. Então nós somos feitos à imagem. Então essa imagem é usada para Adão e Eva como alguém que é parecido. Mas agora, o apóstolo Paulo, quando ele fala que Jesus é a imagem do Deus, ele usa a palavra imute. Eikon, que quer dizer imagem perfeita ou igual, da mesma natureza. Fala para o teu irmão assim, eu não sei como, não me peça para explicar, mas o que Deus fez? Presta atenção. Deus, Ele gerou Jesus. Na verdade, Jesus encarnou aqui, né? Porque Jesus já existia. Ele encarnou aqui e Ele se tornou aqui um ser humano, mas que é a imagem idêntica, igual, com a mesma natureza de Deus, Pai. Ou seja, Jesus é Deus conosco. Ele não é uma cópia, ele é o... Vou tentar de novo. Ele não... Diz assim, Jesus não é uma cópia. Ele é... Ele é original! Ele é original! A palavra original lembra o quê? Origem. Por isso que aqui fala, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, Deus se torna visível através de Jesus. Dá para ver Jesus, dá para ver Deus através de Jesus. E agora, Ele é o primogênito de toda a criação. Muitas pessoas analisam a palavra primogênito como sendo o primeiro a ser gerado. Mas a ideia aqui não é primogênito de o primeiro a ser gerado. Depois tem um texto que vocês vão entender melhor. Aqui está falando de um dado cultural. Aí por isso que é importante você entender contexto cultural. Toda vez que uma pessoa era chamada de primogênito, ela não estava sendo dita que ela foi a primeira pessoa. O principal, o que estava sendo evocado não era o tempo que ela nasceu, ou o lugar, se ela nasceu antes ou depois. O que estava sendo invocado é o seguinte, quem era aquela pessoa em relação à família. Ou seja, primogênito, irmão, não é aquele que nasceu primeiro, nesse sentido que ele está falando aí. Ele está dizendo que ele é o herdeiro. Porque primogênito é todo aquele que herda todas as coisas, é aquele que é o dono de todas as coisas. Então, as pessoas que não acreditam em Jesus como Deus, falam o quê? Que Jesus foi criado. Depois nós vamos ver, tem um texto, que até eu pedi para o Celso depois colocaram entre o 18 e o 19, que aí, irmãos, é um tiro na cabeça de quem não acredita que Jesus é Deus, tá? Depois vocês vão ver aí nunca mais vocês vão ter dúvida de nada. Quem tinha vai terminar essa dúvida. Então está dizendo assim, que ele é o herdeiro. Primogênito é aquele filho, em geral mais velho mesmo, que veio primeiro, lógico, mas é aquele que administraria toda a família. É aquele que seria o senhor da família. Quando o pai não estivesse presente, ou quando o pai morresse, o primogênito é aquele que seria o governador
de toda a família. Então, ele diz assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. Fala para o teu irmão assim, tem Deus invisível. Se você for no céu, você não consegue ver Deus Pai visivelmente. Mas se você for para o céu agora, você vai ver Deus. Quem que você vai ver? Eu vou tentar com esse grupo não entendeu. Se você chegar no céu agora, vamos supor, está amarrado, pastor. Se você chegar no céu agora, você vai encontrar um Deus visível. E se você olhar para a mão desse Deus invisível, ele vai ter furo nas mãos. Se você olhar nos olhos dele, os olhos dele serão flamejantes como do fogo, e o cabelo branco, e da sua boca sai espada. Jesus, o Filho de Deus, visível em carne. Aqui nós estamos falando que Deus, que Jesus, Ele tem toda a primazia, toda a autoridade de herdeiro, Ele tem todo o governo, todo o poder, Ele não se submete a nada, a ninguém, a coisa nenhuma, a circunstância nenhuma, porque Ele está sobre todas as coisas, Ele é absolutamente soberano, supremo, Ele tem a primazia sobre nós. Por quê? Fala para o teu irmão assim, por que ele tem a primazia toda, pastor? Pastor, me fala uma coisa, não é muito poder não para uma pessoa só, não? Não é muito poder não, né? Tudo é para ele, por quê? O que dá o direito de ele ter tudo isso daí? A resposta está no versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Nele. Esse nele aí não é em cima dele. Esse daí é o seguinte, esse nele, ele tem uma ideia de origem. Fala para o teu irmão assim, todas as coisas físicas e não físicas que existem no universo foram criadas por Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. Então tudo que existe, para o teu irmão assim, seu braço aí, ó, dá um cutucão no braço do seu irmão. O seu braço só existe porque Jesus criou. A tua córnea existe porque Jesus criou. O teu coração existe porque Jesus criou. As montanhas existem porque Jesus criou. O planeta existe porque Jesus criou. As galáxias existem porque Jesus criou. Porque nele foram criadas. Pastor, aí vem os místicos. Mas e os anjos? Que até gente tem que adorar os anjos. Não, irmãos, os anjos não é para ser adorado, porque os anjos foram criados por Jesus. As coisas invisíveis foram criadas por Jesus. Não existe ser criado que mereça adoração. Ele tem a primazia. Ele, Jesus, Jesus, Jesus. Isto é pregação cristocêntrica. Quer saber se uma igreja é boa ou não? Quando ela tem uma pregação cristocêntrica, ela é uma igreja boa. Quando ela tem uma pregação Cristo marginal, Cristo é mais uma das coisas, não. Cristo é o centro de todas as coisas. É o princípio de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, porque nele se originam todas as coisas. Nele.
O que foi criado? Parte B do versículo: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então esses místicos aí criam nessas autoridades capirotais. Aí Paulo fala assim, peraí, eu vou usar a linguagem que eles usam, potestade? Então tá bom, vamos falar de potestade aqui. Porque eles falavam disso. É uns caras que gostam de falar do diabo, sabe? Os caras que gostam de ficar falando, estudando o diabo, e diabo. Presta atenção, querido. Conhece o original? Conhece o? E tudo que for diferente não é original. Essas autoridades, ele não nega, o apóstolo fala, então, tem principados, então, mas todo principado e potestade estão debaixo da autoridade de Jesus. Foi o que a Isabel, quando ela veio conversar conosco, serviu a esses anjos malignos há muitos anos. Só que, de repente, ela recebe um trecho. O Ivo manda um trecho para ela dizendo o quê? Que Jesus, Ele é único. 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 É o único que mediador. Não existe outro. É Jesus. 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 Aí eu falo assim, mas peraí. Eu estou louca? Eu vou seguir potestade e principado, sendo que ele está superior. Então eu estou indo atrás de subalterno. Então estou seguindo o subalterno. Não, eu vou para aquele, eu vou servir aquele que manda. É aquele que manda. Aquele que está acima de tudo. Fala para o teu irmão assim. Não é Michel Temer. Não é Bolsonaro. Não é Dilma. Não é Haddad. Não é radar, não é nada disso que tem supremacia sobre a sua vida. Aquele que está sobre a sua vida, não, fala para o seu irmão assim, não é Xumirim, não é Pombagira, não é capiroto da bolinha de gude, que está sobre a sua vida. Quem está sobre todas as coisas é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. É assim. Os caras da câmera ficam loucos comigo aqui, né? Ele fez. Ele chutou, bateu escanteio. Gol! Pastor, e sua coluna? Minha coluna é de Jesus também. Cheguei aqui travado hoje. Olha só, queridos. Dele, nele, por Ele, para Ele. Ele fez e Ele recebe. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o começo e Ele é o derradeiro. Ele é tudo. E no meio tem tudo dele. Porque se Ele começa no começo e tem um fim, tudo o mais é dele. Alfa e ômega abarca todas as coisas. Nada está fora da autoridade de Jesus. Fala para o teu irmão assim, não tenha medo de nada. Fala, crente, não tenha medo de nada. Irmã, não tenha medo de ficar sozinha. Irmão, não tenha medo de ficar pobre. Não tenha medo de nada.
Tenha medo de ficar sem o alfa e o ômega. Jesus o Filho. Versículo 17. E ele, versículo 17, queridos. E ele é. Presta atenção. Ele é. Pastor, ele é antes, então ele... Tudo bem, eu acredito que ele seja o primeiro. Foi o primeiro que foi criado. Não, ele nunca foi criado. Porque alguém que é, não foi criado, né, querido? Ele não foi, ele é. Então, antes das coisas ser criadas, ele já era. Então, ele não foi criado. Porque ele é. Ele é antes de todas as coisas, e nele foram criadas todas as coisas. Está falando da eternidade de Jesus aqui. Ele é. Ele sempre existiu. Juntamente com... Ele é Deus, sempre existiu. Não existe outro ser que sempre existiu a não ser Deus. Pastor, eu não entendo esse negócio de sempre. Então, você não entende porque você é ser humano. Agora, eu, pastor Rainini, também não entendo. Porque eu também sou ser humano. E eu aceito isso o quê? Pela revelação e pela fé. Porque ele é antes de todas as coisas. Fala para o teu irmão assim. Fala assim, faz assim com a mão. Todas as coisas passaram a existir quando ele definiu, quando ele determinou que tu existisse. Faz assim. Ele não só é o início de todas as coisas, mas é aquele que sustenta todas as coisas. Ah, você não entendeu. Irmãos, ele só não começou todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas. Fala para o teu irmão assim, você foi salvo, porque Jesus começou a salvação em você. E ele manterá a tua salvação. Porque presente que ele recebe, ele trata bem. Fala para o teu irmão assim, você é dele. Viu? Você é dele. E não tem jeito. Sempre vai ser dele. Ele ganhou, é dele, comprou. Tipo, como que a gente fala assim? Comprei, eu tô pagando. Fala para o teu irmão assim, ele tem o direito de ser o teu Senhor. Você sabe uma das palavras, essa irmã, né? Irmã Isabel, uma das coisas que foi um trampolim para a libertação, para o começo da libertação dela, foi quando Deus, no meio de um processo de libertação, Deus trouxe uma palavra no meu ouvido, diz assim, fala para ela, que eu comprei ela. Que ela é minha. E ninguém arrebatará da minha mão aquilo que é meu. Pai, Jesus ele orou assim, Pai, Tu me as deu, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é a doutrina da perseverança dos santos. Ele é sobre todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Fala para o teu irmão assim, aquilo que você conquistou com oração, você mantém com oração. Aquilo que você conquistou, fala para o teu irmão assim, aquilo que Jesus conquistou para você, não tenha medo de perder, porque foi Ele que conquistou,
E Ele vai garantir a manutenção daquilo que Ele te deu. Se Ele quiser, é dEle. Se Ele não quiser, não é dEle. Irmãos, tudo, Ele tem a supremacia. Eu falei esses dias para uma irmã que essa doutrina da soberania de Deus nos traz muita paz, da soberania de Jesus, porque eu sabendo que Ele é o dono de todas as coisas, eu vivo sobre essa terra absolutamente em paz. Porque tem coisas que acontecem que a gente não gosta, e tem coisas que a gente gosta. Tem coisa que a gente ganha, tem coisa que a gente não ganha. E tem coisa que a gente, além de não ganhar, a gente perde. Agora, eu sabendo que tudo aquilo que eu tenho é Deus que me deu, quando Ele fala assim, me dá isso, é dEle, não é? Eu posso ficar meio desagradado, porque eu queria tanto ficar com aquilo, mas não fico revoltado com Ele. Como algumas pessoas ficam chateadinhas com Deus, porque Deus não fez exatamente aquilo que elas queriam. Porque a oração que Jesus fez ao Pai, Senhor, seja feita a tua vontade. Que em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que é o quê? A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Algumas pessoas vivem mal, na bagunça e desagradado o tempo todo. Por quê? Porque não conhece a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Epa. Amém? Ele é aquele que sempre existiu, nunca foi criado. Versículo 18. Ele. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Jesus. Ele é o quê? A cabeça do corpo da igreja. Fala assim, cabeça. Ele é a cabeça. Eu sou o corpo. Eu sou igreja. O que a cabeça é, irmão? A cabeça é o governo. Cabeça é o governo. De vez em quando alguns perguntam, pastor, como é que você faz para governar uma igreja tão grande? Eu falo assim, mas quem disse que eu governo a igreja? Quem disse para você que eu governo? Irmão, é impossível governar hoje em dia a cabeça, governar pessoas. Impossível. Mas nem o seu patrão que paga salário para você governa você. E nem eu quero, misericórdia, governar ser humano, você é doido. Ele é o cabeça, ele é o governo. Ele que determina, ele que coordena. E não somente ele é governo, ele é identidade. Como é que você conhece as pessoas? Quando você olha no rosto delas. Ou seja, Jesus é aquilo que nos identifica como sendo dele. Cabeça quer dizer governo, cabeça quer dizer identidade e cabeça quer dizer mentalidade, semelhança mental. Fala para o teu irmão assim, o teu corpo responde à tua cabeça. O que tua cabeça pensa, o teu corpo padece. Minha saudosa mãe, pastor Inês, diz assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Por quê? Porque a cabeça que te comanda. Hoje você veio aqui porque a tua cabeça mandou você vir aqui. Porque não tem jeito de a cabeça vir e o corpo não vir. A não ser que você seja uma mula, sem cabeça. Mas a cabeça, irmãos, é a mentalidade. Irmãos, presta atenção. A igreja
que é a igreja de Cristo, ela tem a mentalidade de Cristo. Ela pensa como Cristo, ela tem a mesma opinião de Cristo, ela se santifica como Cristo, ela tem o amor de Cristo, ela tem o espírito de adoção de Cristo, ela tem a aparência de Cristo, ela tem a identidade de Cristo, e ela ama a palavra de Cristo, que é a mente de Cristo. Ah, eu sou cristão, mas eu não gosto de estudar. Hã? Eu sou cristão, mas não gosto de... Mas o que estuda é a cabeça. Mas o que traz a mensagem é a cabeça. Longe da cabeça não tem corpo. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Jesus é a cabeça, amém? E a igreja é o? A igreja é o? A Bíblia diz o seguinte... que quando uma pessoa, presta atenção, é assim, quando uma pessoa, a Bíblia diz, quando uma pessoa se une, o corpo da pessoa se une a uma meretriz, ele está formando mais um membro dentro desse corpo. E qual é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Jesus. E quando a pessoa se une a uma meretriz, olha o que a Bíblia diz, que está levando uma pessoa chamada Jesus a ser adúltero. É sério isso? Quando uma pessoa se une a um ladrão, ele está dizendo que Jesus, a cabeça... Irmãos, eu não estou viajando aqui, isso não é doutrina minha não, viu, irmãos? A Bíblia diz isso. Leva Jesus à vergonha. Leva Jesus ao vitupério. A questão é essa, ou você é corpo de Cristo, ou você está fora do corpo de Cristo. E quando você está dentro do corpo de Cristo, você tem que necessariamente, como corpo, responder aos comandos e o padrão e a mentalidade da cabeça. Você entende, querido? E não é exigência de ninguém. A palavra de Deus diz que você é a expressão de Cristo. A igreja é o corpo, é o automóvel de Cristo, é a expressão de Cristo. Fala para o teu irmão assim, Cristo só aparece quando o corpo aparece. Cristo só abraça quando o corpo abraça. Cristo só ajuda quando o corpo ajuda. Quem está entendendo o que está sendo falado? Não tem como arrancar a cabeça de Jesus. Essa é a ideia do diabo. O diabo, se ele pudesse, ele arrancaria a cabeça de Jesus. E como ele tenta fazer isso, como ele tenta arrancar a cabeça de Jesus? Ele tenta fazer com que as pessoas não pensem como Jesus, não estudem a cabeça de Jesus, não conheçam a palavra que está contida em Jesus. Saindo do corpo, aí é um corpo desgovernado, que faz um monte de coisa, tenta ser feliz, tenta de todas as formas, longe da cabeça. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você peca, você está fazendo o corpo de Cristo pecar. Se é que você está no corpo de Cristo. Pastor, mas o crente ele não peca? Peca. Mas ele não vive numa vida de pecado. É como você perguntar assim, pastor,
Um dia, eu era criança, quem já brincou de enrolar elástico no dedo aqui? O que aconteceu com o dedo? Começou a ficar roxo. O que sua mãe falou? Menina, para com isso, tira esse negócio daí. Por quê? Porque o que começou a acontecer? Começou a parar de informações. E você percebeu, queridos, quando uma parte do corpo ela é estrangulada e para de sangue, começa a ficar roxo e você começa a perder a sensibilidade, você começa a não sentir mais. Os nervos param de funcionar naquele lugar. Então, isso acontece quando para de irrigar sangue. Mas isso não é permanente, querido. É um tempo, um acidente. Quem hoje acordou com o braço dormente aqui hoje? Acordou com o braço dormente. Então, por quê? Porque você dormiu em cima do braço. E aí você fechou o quê? As veias principais. E aí quando você acordou, estava tudo formigando. Por quê? Porque ele estava morrendo o seu braço. É sério isso aí, estava morrendo. Estava sem irrigação do sangue, para de receber informações do cérebro, para de ter sensibilidade. Quem está entendendo está sendo falado aqui? E aí está dizendo aqui, olha só, pastor, o senhor está dizendo que Jesus é Deus mesmo? É Deus? Põe aí, queridos, o Atos capítulo 20, 28. Olha isso. Esse texto eu não tinha colocado originalmente, mas na última hora eu pedi para ele colocar. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem resgatou a igreja com o seu próprio sangue? Segundo o texto, Deus. Que eu saiba, Deus não sangra, né, irmão? O único Deus que já sangrou, que a gente conhece, é Jesus. Não tem outro Deus que sangra. Então, toda vez que alguém fala assim, Jesus não é Deus, mostra esse texto. Irmão, tem dezenas de textos que falam que Jesus é Deus. Mostra-nos Deus, Pai. Jesus fala assim, pô, eu estou tanto tempo com vocês, vocês não me viram ainda? Ou seja, eu sou a expressão física do Pai. Mostra-nos o Pai, né? Ele é aquele que nos resgatou com o seu próprio sangue. Quem? Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é o princípio, Ele é a cabeça, Ele tem a preeminência, Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio, é o original, é o primeiro de uma raça. E Ele diz assim, é o princípio e o primogênito entre os mortos. Quem sabia o significado disso? Volta lá no texto, querido. No texto, na parte B do versículo 18. Parte B. É o princípio e o primogênito de todos os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O que é esse primogênito dos mortos? Presta atenção. Aqui o apóstolo Paulo está falando que Jesus é aquele que ressuscitaria dos mortos, e de todos os outros mortos ressuscitados depois, ele ia ser aquele que comandaria. E é interessante que aqui está falando o seguinte, olha, ele é o princípio, ou seja, o primeiro, nesse caso ele é o primeiro mesmo, mas ele é o primeiro e o primogênito. Você pode ver que são duas coisas diferentes, ser o primeiro e ser o primogênito. Primeiro, princípio, ou seja, Jesus, fala para o teu irmãozinho, Jesus inaugurou uma nova raça. Está parecendo o racista falando, né? Uma nova raça. Né? Jesus, raça eleita, né? Ele chama raça eleita.
Mas essa raça não é raça de cor de pele, formato de olho, nada disso. De origem, de país. Aqui é uma nova raça de quem? Daqueles que ressuscitaram em Cristo. Ele primeiro ressuscitou. E agora quem segue a Ele vai ressuscitando como Ele e vai sendo formado da mesma natureza dEle, como Ele. Ele está formando uma raça de pessoas iguais a Ele. Você não está entendendo, meu Deus do céu. Se eu estivesse entendendo, eu não estava dormindo agora, mano. Ele é o original, Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos. Aqueles que ressuscitam agora seguem a Jesus, que foi o primeiro. Ele inaugurou. Nele, nós ressuscitamos também. Por que Ele é o primogênito? Porque em tudo tenha preeminência. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o herdeiro. A obra completa está nele e é para Ele. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo é pleno. Fala para o teu irmão assim, quando falta alguma coisa, dentro de você, está faltando Jesus. Fala para o teu irmão assim, não adianta cachaça, não adianta droga, não adianta mulherada, homarada, não adianta grana, não adianta cultura, tudo isso é muito bom, na hora certa e na medida certa, com a pessoa certa, mas nada disso traz plenitude, porque só nele há plenitude, porque nele habita toda a plenitude. Ninguém é pleno fora dele. Ninguém é pleno fora dele. Fora de Jesus não existe plenitude. Ele é paz. Ele é alegria. Ele é plenitude. Não tem comida que substitua Jesus. Não tem droga que substitua Jesus. Não tem relacionamento que substitua Jesus. Bom, dessa vez eu vou me dar bem. Essa pessoa eu amo. Eu vou estar com essa pessoa, agora sim eu vou ser feliz. Quer desanimar não, querido. Quer desanimar você não. Fala para o teu irmão assim, todo ser humano é carente da misericórdia de Deus. E toda pessoa que se arrumar para ficar com você, vai ser carente da misericórdia de Deus. Vai ser uma pessoa carente de Deus. Porque Deus criou todas as coisas para Ele. E todas as coisas só descansam quando se jogam nos braços dEle. Você entende isso que eu estou falando, querido? Porque foi do agrado do Pai. E que havendo, versículo 20, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E aí no versículo, no restante desse versículo está assim, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Volta para a parte A do versículo. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue. Vamos lá, queridos. Lá no Éden, quando eu falo Éden, algumas pessoas falam, aí eu já conheço a história. Presta atenção, cabeção. Lá no Éden, o ser humano tomou uma decisão. Qual? Eu vou ser feliz. Você sabe que até a queda não existia futuro. Presta atenção, fala para o teu irmão. O futuro
pessoa fala, o futuro a Deus pertence, né? Não, o futuro quem inventou foi o diabo. Porque Deus, ele não vai ser, ele é. Porque Adão e Eva, quando viviam com Deus, eles não pensavam no futuro. Não existia futuro, existia Deus. Existia a glória de Deus. Esse lugar chamado glória não tinha futuro. Mas Satanás falou assim, porque depois, aí sim vocês vão ser como Deus. E nessa hora que Adão e Eva falam assim, então tá bom, eu vou me ficar independente de Deus, eu vou ser feliz, tentando ser feliz do meu jeito, com o meu esforço, com a minha inteligência, com o meu raciocínio. Nesse momento, presta atenção, toda a criação entrou em colapso. Toda a criação do mundo físico entrou em colapso, querido. Porque o mundo físico aqui na Terra, ele foi criado para a glória de Deus, mas para a manutenção do ser humano, para a felicidade do ser humano. Mas na hora que o ser humano pecou, todas as coisas começaram a entrar em guerra. Presta atenção no que eu estou falando. A formiga estava numa boa lá, fazendo lá os buraquinhos dela, passou agora a ter ódio do cupim. O tamanduá passou a ter vontade da formiga. E o leopardo começou a ter vontade de comer o tamanduá. E o elefante começou a comer as plantas e matar as plantas. E o ser humano começou a odiar o seu irmão. E começaram a se assassinar um ao outro. E as nuvens começaram a ficar contra o ser humano. E começaram a mandar raio para o ser humano. E o ser humano começou a desfazer as nuvens através da poluição. E o ser humano começou a ficar com ódio dos rios. E os rios pararam de dar peixe em represália. E os demônios que já odiavam o ser humano, porque era a coroa da criação, foram potencializados, porque agora eles estão no ambiente deles, que é um ambiente de ódio. E o ser humano tentando ser feliz, mas contra o outro. E aí você pega a estrada, você entra na rua, e a pessoa passa e te fecha, e buzina e fala... E você está na fila, alguém entra. Aí o que está falando assim, você é louco, rapaz! E bandeirada na cabeça de corintiano. Merece mesmo, pelo amor de Deus. Né? E eu tenho que bater. Eu tenho que destruir. Porque o leão quer me matar. Mas eu vou matar o leão. Aí vem o ecologista e fala assim, não pode matar ninguém, pode matar o bebê na barriga da mãe. E todo mundo entrou em confusão, e a humanidade, e tudo que foi criado, e as montanhas falou, quer saber, ninguém vai subir aqui não, eu vou explodir esse negócio, e aí sai vulcão, pó! Inimizade. Fala para o teu irmão assim, inimizade. Fala para o teu irmão, você é uma vítima da inimizade. Mas, ele, havendo feito o quê? A paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas. Nele tudo se une, nele tudo se ama, nele tudo se perdoa, nele as coisas ficam certas, nele, por ele, para ele, são todas as
paz. Ele é o príncipe da... Fala, pastor. Você está esquecendo? Fala, pastor. Você está esquecendo do principal. Da principal briga. Qual a nossa briga principal? Reconciliação. Falta de unidade com o Pai. Ficamos brigados com o Pai. Ficamos com ódio do Pai. Pastor, eu não dei o Pai, não. Eu nunca odiei o Pai. Nunca odiou, irmão? Você nunca desobedeceu o Pai? Desobedecer não é odiar, hã? Você nunca foi contra o Pai? Toda vez que você desagradou o Pai, você estava o quê? Em favor dele ou estava em rebelião contra ele? Sim, você estava em desunião com o Pai. Jesus, ele fez o quê? Ele fez as pazes. Por isso que depois que tudo se resolver, o leão vai comer junto com entendeu? Com o cordeiro, não vai ter mais predadores, vai estar tudo certo. Depois de todas as coisas resolvidas. Agora a principal, pastor, fala assim, pastor, como eu começo essa reconciliação? Primeiro, se reconciliando com Deus Pai. Mas quem vai me ajudar a me reconciliar com o Pai? Jesus. Ele vai pegar você pela mão e falar assim, Pai, está aqui seu filho, adotado, que estava longe do Senhor. Aí o Pai vai dizer assim, mas e aí? Ele vai dizer, eu derramei meu sangue por ele. Então vem aqui. Fala para o teu irmão assim, Jesus reconciliou em si todas as coisas. Toda a inimizade foi desfeita através de Jesus. Por isso que Deus abomina, né? Toda vez que eu falo abomina, eu lembro dessa palavra. Tem um irmão que falou assim, é porque Deus abobina, né? Meu Deus. Ele abomina a inimizade. Ora pelo Brasil, viu, irmão? Porque tem gente aí desfazendo amizade na rede social, quebrando pau com família, ficando com ódio de mãe, de filho, de pai, de amigo, por causa de política. Os caras não estão nem aí com presta atenção, meu. Presta atenção. Nós não somos o tipo da inimizade. Ah, pastor, mas a pessoa pisou muito na bola. Aí fala para o teu irmão assim, você nunca pisou na bola? Não, mas eu tenho servido a Deus. Fala para o teu irmão assim, você quer uma medalha? Quer um troféu? Quer que estenda um tapete vermelho que você está fazendo certo? Só você mesmo que você se prejudique desagradando a Deus. Faz assim, irmão, se reconcilia, amém? Se reconcilia com seus irmãos, se reconcilia com a sua família. Presta atenção, irmão, adota teu pai e tua mãe de novo, que você rompeu com eles. Adota seus filhos, adota seus discípulos, adota os irmãos. Adota as pessoas que você acha que fizeram mal para você, mas elas são muito malas, então, meu, ótimo. Mais um, né? Pensa que você queria só você ser um mala? Queria que só você, o monopólio da malícia. Amém, queridos? Eu apresentei a obra e a pessoa de Jesus. Está completo tudo o que eu falei? Lógico que não. Está completo sobre Jesus? Não. Pastor Paulo dá aula de teologia, cristologia. Haja aula para falar da cristologia toda. Mas o básico nós sabemos. Jesus é Deus. Jesus, ele é a cópia perfeita do Pai. Manifestação física do Pai. Jesus tem um propósito que é te resgatar do cativeiro. Jesus entregou, pagou um preço. Jesus está aqui. Aliás, ele está aqui.
Uma salva de palmas para Jesus. Aplauda, 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 aplauda. Porque dele, por ele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, 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 glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. El Shaddai, Elohim, Deus conosco, Emanuel, maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a verdade, o caminho, a vida. Ele, a ti, te aplaudimos, Senhor, te aplaudimos. Receba, 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 receba. Seja bem-vindo, seja entronizado, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus triuno, maravilhoso, poderoso, longânimo, grande, santo, 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 lindo, cheiroso, quentinho, barbudo, lindo. Oh, vem aqui, vem me pegar, vem nos buscar, Senhor, vem nos buscar, vem nos buscar. Maranata, 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 Maranata. Ah, Espírito e a noiva dizem: vem, 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 noivo, vem, meu marido, vem, vem, meu marido, vem, vem, vem. Vem resgatar a tua noiva. Vem resgatar a tua noiva. Recebe todo o aplauso. Recebe toda a glória. Toda a honra. Jesus. Yeshua. Yeshua. Oh! Hosana. Hosana nas alturas. Glorificado seja. Está aqui o povo que te adora, Senhor. Ensina-nos a ser como Tu. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Ensina-nos a perdoar como o Senhor perdoa. Que essas palmas, Senhor, sejam como o som de muitas chuvas. Chuvas. Chuvas que caiam em terras ressequidas. Santo, 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 santo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre, para que entre, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, todo poderoso, poderoso nas batalhas. Exaltado, 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 poderoso. Toda a glória. Seja bem-vindo, Senhor. No nosso meio, Espírito Santo, Pai, Filho. Seja bem-vindo, Senhor. Mesmo aplaudindo assim, vem aqui na frente que eu vou orar por você.